Boa, eu disse que você não pode ficar refém disso aqui nos seus imports. Por isso, eu vou começar a falar sobre alias ou aliases. O que é alias? O significado de alias é apelido. Você pode configurar na sua aplicação um apelido e esse apelido pode ser usado na hora de importar arquivos. Daqui a pouco você vai entender isso na prática. Eu só estou dando um panorama geral para você entender o conceito. E aí, por que você vai usar alias, né? Para que você vai usar apelidos na sua aplicação? Como eu falei, para não ficar refém desse tipo de coisa aqui, né? Ponto barra toda hora para voltar um repositório. E aí, se você tiver que mudar esse arquivo de diretório, seu import quebra. E então tudo isso aqui é para voltar aonde? Para o diretório SRC, né? Para fazer alguma coisa a partir de lá. Para isso não acontecer, você pode setar um alias para um determinado diretório do seu projeto. Como assim? Vamos lá. Eu vou vir aqui no meu vitconfig.js. Chegar um pouquinho mais perto. vitconfig.js. E aqui, logo na primeira linha, eu vou colocar um import resolve from node path. Tudo junto assim. Isso aqui é um import de uma função resolve do módulo path, que é um módulo nativo do Node. Essa função é usada para resolver, determinar um caminho de arquivo. Vai fazer mais sentido daqui a pouco. Então, abaixo de plugins, eu vou criar uma entrada resolve, que é um objeto, que vai receber uma entrada alias, que recebe um array, e dentro desse array eu vou inserir um objeto com uma propriedade find, que vai receber uma string arroba e uma propriedade replacement, que vai receber a invocação de resolve, recebendo como primeiro argumento dir name e como segundo argumento src. Tá? O que vai acontecer aqui? Resolve é aqui de um objeto de configuração do Vite, para determinar requisições de módulos através de quê? De alias. Tá? Alias é um apelido. Eu estou dizendo para o Vite que quando ele encontrar, ou seja, find, quando ele encontrar um arroba, ele deve localizar e usar por baixo dos panos o diretório src, que é esse diretório src que contém os componentes, os hooks e etc. Isso significa que eu quero que, a partir daqui, quando eu usar arroba nos caminhos dos imports, o Vite vai entender o quê? SRC. Então, o arroba é um atalho, é um apelido para SRC. Bom, e aí quando eu salvei, não sei se vocês perceberam, mas tem um traço vermelho aqui em underline dir name. Linter está reclamando, já vou mostrar, deixa eu só dar um resumo sobre dir name, tá? Dir name é uma variável do Node que contém o caminho absoluto para o diretório no qual esse arquivo vitconfig.js está. Tá?
Esse arquivo vitsconfig.js está no diretório raiz dessa aplicação, que é o mi-avalia, né? Então, se eu inserir, por exemplo, um console.log, de, não é log, é logs, o snippet, que vai, para eu visualizar dir name, olha o que vai aparecer aqui no console, no terminal, tá? Dir name 2 pontos, né? É isso aqui, ó, no meu caso, né? Barra home, barra Roger Melo, barra dev, barra me avalia. Me avalia é a raiz do projeto. Tá? Então, dir name é uma variável do Node que contém o caminho absoluto para o diretório no qual esse arquivo vit.config.js está. Qual que é esse diretório? É me avalia. Tá bom? Então, vou remover esse console.log. Essa invocação do resolve, está retornando o caminho do diretório src. Tá? Por quê? Se eu fizer aqui, olha só. Como que eu vou mostrar aqui? Eu vou dar um console.log aqui, nesse result.dirname, etc. Show. npm run dev. Aqui, ó. Resolve, dirname, etc, etc. Tá apontando para cá, src. Então, dentro de minha avalia, tem a pasta src para esse diretório que está apontando, tá? Então, é isso que essa invocação do resolve está retornando aqui para a propriedade replacement. Aí, vem a paradinha do linter, né? Se eu pôr o mouse aqui em cima, ele vai dizer Dir name is not defined. Slint no undefined. O slint está avisando que a variável dir name não está definida no meu código. E como dir name é uma variável global do Node, eu tenho que dizer para o ESLint que o Vite vai rodar por baixo dos panos esse arquivo em conjunto com o Node. Então, essa variável, dir name, não é undefined, como ele está alegando aqui. Portanto, para fazer o ESLint parar de reclamar, o que eu vou fazer? Aqui no ESLintrc.cjs, nessa entrada env é uma abreviação de environment, que significa ambiente. Eu vou inserir uma propriedade node true. Isso vai fazer o ESLint entender que esse arquivo vai rodar num ambiente Node por baixo dos panos. Então, a variável global dirname vai estar disponível nesse ambiente. Então, aqui agora você vê que ele até parou de reclamar. O vermelhinho saiu daqui, né? Feito isso, agora que eu tenho esse alias arroba, eu preciso usar ele, né? Preciso usar o alias arroba nos meus imports. Então, vou dar um Ctrl Shift E, vou dar um Enter aqui no src só para colapsar ele, e vou pressionar a tecla de menu de contexto, vou vir em Find in Folder, tá? E eu vou pedir para procurar dois pontos barra. Ele vai me dar uma listagem de arquivos que estão usando dois pontos barra, né? Então, por exemplo, se eu for nesse arquivo aqui, ele é o arquivo main que está dentro da pasta components, esse main, né? Então, ele tem dois pontos barra para voltar para o diretório src e no diretório src acessar o diretório hooks
e dentro do hooks, use clicked move, tá? Então, o que eu vou fazer aqui nesse menu lateral esquerdo? Eu já encontrei todos os arquivos que usam dois pontos barra, e aí eu vou vir aqui nessa setinha do lado, e aqui nesse campo que apareceu replace, eu vou pedir para substituir por @barra. Feito isso, eu vou vir aqui nesse botãozinho aqui do lado, se eu der um hover do mouse, eu vou ver replace all, ou então eu posso pressionar Ctrl, Alt e Enter, Ctrl, Alt e Enter. Ele vai perguntar se eu quero substituir as 6 ocorrências de ponto barra em 5 arquivos por @barra. Eu vou substituir. Então, substituir. Agora, todos os arquivos que usavam ponto barra, agora estão usando o arroba, que é um atalho, é um alias, um apelido para SRC. Tá? Então, aqui por baixo dos panos, o que está acontecendo é SRC, barra e etc. Bom? E aí, tem também esses imports que estão usando ponto barra. Eu poderia deixar eles assim, mas só... Por que está usando ponto barra, né? Porque para importar o Movie Details, por exemplo, o Movie Details está neste diretório. Então, ponto barra significa neste diretório, arquivo Movie Details, né? Por exemplo, que esse main está dentro de componentes, da pasta components, tá? Mas só para padronizar, para referenciar em todos os imports o SRC como arroba, eu vou dar um Ctrl Shift F novamente, que dentro de SRC, dessa vez eu vou pesquisar só por ponto barra. Só por ponto barra, tá? E aqui eu já vejo, né? Ponto barra. Nesse caso, vamos lá, deixa eu fechar os arquivos aqui para facilitar, por enquanto. Vamos nos guiar aqui pela barra lateral esquerda. Aqui eu tenho appjsx. O appjsx está na raiz de src, né? Então eu posso vir aqui e simplesmente substituir ponto barra por arroba. Então, aqui eu estou deixando src barra components, etc. Né? Vai continuar do mesmo jeito. Tá. Agora eu estou no main.jsx, que está na raiz do diretório src também. Vou fazer a mesma coisa. Vou substituir por esse ponto barra por arroba. Certo? Então vai ficar src app.js e src index.css. Beleza. Aqui agora eu estou dentro do main que está dentro da pasta components, tá? Estou dentro deste main. Sendo assim, deixa eu mostrar para vocês aqui para facilitar a visualização. Sendo assim, este main está dentro da pasta components. Então, o que eu tenho que fazer para usar o arroba aqui? Eu vou usar arroba barra components barra, e aí o nome do arquivo. Bom? Salvei, e que mais? Movie Details Movie Details também é um arquivo que está dentro da pasta Components, então vou fazer arroba barra components barra, e isso vai trazer um caminho absoluto src barra components barra star rating aqui para esse arquivo, tá? Show! Feito isso, vamos testar, né? Vamos testar, ver se não quebrou nada. Nenhuma mensagem no console, aparentemente tudo certo. Vamos clicar nas coisas aqui, usar, mover, buscar. Aparentemente tudo ok.